Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero me basear começar em Ezequiel 34, depois em Zacarias 13, para falar que Israel será enganado pelo anticristo, como de fato já está começando a ser. Mas por fim, Deus o restaurará. É um assunto de escatologia. E eu quero começar aqui com o capítulo 34 de Ezequiel. É um capítulo muito interessante. O Senhor condena os pastores de Israel. Quando essa expressão é utilizada figuradamente, significa líderes do país de Israel. Pastor é o líder bem reconhecido das ovelhas. E as ovelhas reconhecem o líder. Mas no sentido de nação, os pastores são os líderes, e é o que Deus detalha em todo esse capítulo 34. Os líderes são ruins, pecadores, estão afastando as ovelhas de mim, não estão cuidando, estão se aproveitando das ovelhas, mas eu um dia recolherei as minhas ovelhas. Então, mais adiante, o Senhor diz: eu buscarei as minhas ovelhas. E no versículo 13, tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, apacentá-las-ei de bons pastos. Eu mesmo, o Senhor dizendo, apacentarei as minhas ovelhas. Deus está falando do povo de Israel. E no versículo 16, a perdida buscarei. Como é que Deus vai apacentar Israel? A perdida buscarei. A desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei. E a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Farei com elas aliança de paz. Acabarei com as bestas feras da terra. Elas habitarão seguras no deserto e dormirão nos bosques. Quando esse capítulo todo é muito bonito, fala da restauração de Israel pelo Senhor. Quando é que isso vai acontecer? A primeira parte, de acordo com Ezequiel, no capítulo 37, já está acontecendo. Deus está reunindo os judeus, todos os descendentes de Israel, lá naquele país. O país é uma realidade, os judeus são sempre bem-vindos, qualquer um que provar que tem qualquer ascendência judia será bem-vindo lá, sem dúvida nenhuma. E o país está fazendo a população aumentar. Hoje já há cerca de 10 milhões de habitantes judeus lá em Israel. É um país super poderoso em economia, em tecnologia, em agricultura e pecuária e em guerra também. É um país muito poderoso já. Isto é ação unilateral de Deus, trazendo o seu povo para aquela terra. Mas não é por merecimento do povo, porque os líderes continuam ruins, digamos assim. É bom a gente lembrar que os Illuminati, esses grandes do mundo, em geral, na maioria, são judeus. Judeus de um ramo esquisito, estranho aí, mais tipo Bill Gates e esse George, todos esses grandes aí, Zuckerberg, os grandes do mundo, Elon Musk, todos são judeus. Os Rothschild, dono do Banco da Inglaterra, Banco Central dos Estados Unidos, em geral,
todos esses grandes hoje do mundo que detêm o dinheiro, que detêm a mídia, as indústrias de informática, em geral são judeus. E eu creio que eles podem ser encaixados aqui nos maus pastores. O fato é que, de um jeito ou de outro, Israel herda muito da graça de Deus, restaurando o poder humano de Israel. E isso era a essência da antiga aliança. Mas Israel está bem longe de Deus, e o Senhor vai ter que fazer mais e mais coisas acontecerem. Quando a gente vai para o capítulo 13 de Zacarias, o Senhor diz, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte eu farei restar nela. Farei essa terceira parte passar pelo fogo, a grande tribulação. E a purificarei como se purifica o ouro. Então, depois disso tudo, ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E continuando no capítulo 14 de Zacarias, eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos, Jerusalém, se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Preste atenção, Jerusalém será tomada. E as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Ou seja, vai ficar um pouquinho. A maior parte dos judeus vai morrer. Os habitantes de Jerusalém serão atacados, a cidade será tomada, mulheres forçadas, etc., na grande tribulação. E o versículo 3, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou anteriormente. E o Senhor será rei, então, sobre toda a terra. E o Senhor vai agir. Todos os que restarem virão a Jerusalém prestar culto ao Senhor. Bem, isso já é no milênio. Vamos focalizar essa grande tribulação, como é mencionada aqui em Zacarias. Por que Deus vai resgatar os judeus? Porque pelo pecado deles eles foram espalhados. Inicialmente eles foram espalhados com a destruição de Samaria, os primeiros israelitas. Depois, com a destruição de Jerusalém, no ano 586 a.C., os judeus foram espalhados, alguns levados para a Babilônia, dentre os quais uns poucos voltaram com Esdras e depois também em Neemias, e eles se instalaram ali. Na época dos Macabeus se tornaram independentes, foram tomados pelos romanos e na era cristã, no ano 70 da nossa era, a cidade de Jerusalém foi destruída e os judeus foram espalhados pelo mundo. Esse último espalhamento é chamado de diáspora. Eles foram espalhados pelo mundo e estão ainda espalhados. Existem hoje mais judeus espalhados pelo mundo do que dentro de Israel, por enquanto. Mas o Senhor diz, eu vou trazer todos para Israel. Eu vou resgatar o meu povo. Eu vou fazer isso acontecer. Será numa boa? Gradativamente? Continuando a situação de hoje? Não, não, não e não. O Senhor diz, eles vão ser pisados pelas nações, odiados por todas as nações, serão massacrados lá dentro, em Jerusalém mesmo, serão pisados, 2/3 morrerão, e a terceira parte será passada pelo fogo, humilhados, pisados pelo anticristo na grande tribulação.
Quem será o anticristo? O representante dos Estados Unidos e da Europa, do mundo ocidental, que vai dominar Israel. Mas escute, Israel hoje não é uma potência bélica. Como alguém vai vencer Israel? Deus vai fazer com que a Rússia, o Gog, da terra de Magog, se junte com os países muçulmanos e ataquem Israel. Vão ser derrotados, porque vai ser uma guerra nuclear. Os Estados Unidos vão atacar a Rússia com armas nucleares. Mas Israel será muito enfraquecido. Quando Israel for enfraquecido, cairá nas mãos do seu Salvador. Quem é o seu Salvador? Quem os livrou da Rússia, os Estados Unidos. Israel hoje já está intimamente ligado aos Estados Unidos. Os líderes em Israel não se veem independentes sem os Estados Unidos. Eles dependem dos Estados Unidos e estão cada vez mais no colo dos Estados Unidos. Mas isso vai se agravar. Entenda isso. Hoje, Israel só ataca os Houthis no Iêmen, só ataca o Irã, só ataca o Hezbollah, porque tem o apoio dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos dissessem não, Israel não atacaria. Israel hoje depende dos Estados Unidos. Não é independente assim, não. Mas quando for atacado pela Rússia e todos os países árabes e muçulmanos que se unirem, isso não vai demorar muito, os Estados Unidos entrarão para socorrer Israel. Por terem socorrido Israel, eles vão dominar Israel também. Vai ser quando isso vai acontecer. Inicialmente, o anticristo vai declarar paz para Israel, mas depois vai mudar de ideia. Jesus disse que esse vai ser o ponto decisivo quando vocês virem lá no templo, no altar, aquele que não deve estar, vocês saibam, começou a perseguição. Os Estados Unidos, o anticristo, vão perseguir Israel e vão conseguir dominar o país, matar a maior parte dos judeus. É bom a gente lembrar que o anticristo que vai vir dos Estados Unidos é o representante de Satanás aqui na terra. Ele vai odiar Israel e vai perseguir, matar e pisar Israel. Vai ser quando Israel, gemendo, desesperado, vai apelar para o Senhor. Aqui na terra eles foram enganados pelos Estados Unidos, o anticristo. E os Estados Unidos, o anticristo, estarão contra Israel. Mas quando a maior parte dos judeus morrerem, os que sobrarem, não vão ter outra opção senão se voltar para Deus. Por enquanto, eles ainda têm os Estados Unidos. Por enquanto, Jesus, nem pensar. Eles não querem saber de Jesus. Salvador deles são os americanos. Eles querem o apoio do anticristo e não de Jesus. Por isso eles vão sofrer uma grande tribulação. Nessa grande tribulação, muitos judeus continuarão espalhados. Outros que moram em Israel se espalharão também. Israel será um país dominado pelo anticristo na grande tribulação. Vamos procurar entender isto. Quando no final da grande tribulação, em desespero, os poucos judeus que sobrarem, clamarem a Deus, vão reconhecer aquele a quem traspassaram, vão se arrepender, vão chorar amargamente. E então o Senhor diz que haverá uma fonte para remover o pecado e a impureza daqueles judeus. E o Senhor eliminará os nomes dos ídolos. Interessante tudo isto. Quando os judeus restantes, o remanescente, se converter, Jesus voltará. Quando voltar, vai se cumprir Mateus 24, o Senhor vai mandar os anjos pelos 4 cantos do mundo recolher os judeus que sobrarem e eles então voltarão para Israel. Deus não vai deixar nenhum
judeus sequer espalhado pelo mundo. Bem, quando Deus estiver fazendo isso em Jesus, nós estaremos aonde? Os salvos de agora. Bem, estaremos com Jesus nas bodas do Cordeiro durante a grande tribulação, depois desceremos com Jesus e reinaremos com Jesus aqui os 1000 anos. Jesus tratará com os judeus, recolhendo todos os judeus de todos os lugares para virem habitar em Israel, e Deus, através de Jesus, vai distribuir os judeus por toda a terra de Israel. Será algo maravilhoso que o Senhor vai acontecer. Mas entenda por que Israel estará fraco, porque Jesus estará recolhendo os judeus, porque primeiro eles vão sofrer uma grande tribulação. Por que eles vão sofrer uma grande tribulação? Porque até hoje, os judeus em massa rejeitam a Jesus, estão rejeitando a Deus. Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Os judeus estão rejeitando a Jesus porque também estão rejeitando a Deus. Por isso, eles escolheram os Estados Unidos como a salvação deles. E eles vão sofrer nas mãos desse anticristo que vai pisar sobre eles. Por isso, depois dessa grande destruição, dessa grande tribulação, é que o Senhor vai restaurar Israel, recolher os judeus de todo o mundo. Deus é quem vai ser o Salvador quando eles reconhecerem Jesus. Você entende isso?